a todos os ouvintes, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu me chamo Sandra, sou uma das colaboradoras com o Departamento de Ensino da Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo da Restauração, que estão sob a responsabilidade da pastora Elza, do pastor Francisco. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã com a continuidade do estudo das parábolas de Jesus. A Escola do Saber, que é o Departamento de Ensino da Igreja, traz hoje a parábola do custo do discipulado. Em algumas traduções, a parábola da providência, ou da previdência, não é verdade? Mas nós vamos ficar com o título Custo do Discipulado. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 14, do 25 ao 35, que nos diz: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar, o qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor Jesus Cristo, quando disse essa parábola, ele estava se dirigindo a uma grande multidão que o estava seguindo. O Senhor Jesus, com esta parábola, queria mostrar a eles que era necessário realmente um posicionamento na vida daqueles que o querem seguir. No meio da multidão, é muito fácil seguir alguém, porque você não se identifica, as pessoas não olham para você diretamente, você está apenas seguindo com aquela multidão. Mas o Senhor Jesus, ele veio para fazer a diferença na vida de cada ser humano na face da terra. E aquele que estiver disposto a segui-lo, a fazer parte de seu discipulado, dos seus ensinamentos, daquilo que ele está declarando através das suas palavras, essa pessoa ela não pode ficar incógnita, ela não pode ficar apenas no meio da multidão, ela precisa se posicionar, ela precisa realmente decidir se ela quer ou não fazer parte dos discípulos de Cristo Jesus. Naquela época nós sabemos, haviam 12 que foram chamados especialmente por ele para continuar a sua obra. Mas o Senhor Jesus veio para buscar aquele que se havia perdido, todo ser humano na face da terra. E todos nós, quando nos deparamos com Jesus, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, nós somos chamados a nos posicionar sobre o que realmente queremos da nossa vida. Se queremos realmente seguir com ele, segundo os ensinamentos dele, segundo as regras dele, ou se
vamos continuar apenas vivendo uma vida no meio da multidão. E o Senhor Jesus veio trazer àquela multidão, a cada um, para que se conscientizassem da decisão que eles estavam tomando de estar seguindo a Ele. Essa decisão afetava todas as áreas da vida de cada um daqueles que o estavam seguindo. E o Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro. A primeira condição que o Senhor colocou diante deles foi a questão da família de cada um deles. Quando Ele disse que era necessário, para ser seu discípulo, a pessoa amar a Ele em primeiro lugar, antes mesmo do que seu pai, sua mãe, seu irmão e sua irmã. Amar a Jesus em primeiro lugar. Por que será que o Senhor Jesus confrontou primeiro a família? Nós sabemos o quanto é importante a família na vida de alguém. Como alguém se sente só quando ele está longe da sua família, dos hábitos, das maneiras que a família tem de ser. Quando a pessoa está longe da sua família, ela percebe a importância que essa família tem. Mas por mais amor e carinho e atenção que nós recebamos da nossa família, o amor do nosso pai, o amor da nossa mãe, filhos e filhas, irmãos ou irmãs, ou até de um cônjuge que te ame muito e te respeite, este amor não é capaz de nos salvar. Este amor não é capaz de nos redimir. Então, o amor a Jesus Cristo em primeiro lugar é porque somente através de Jesus é que nós podemos saber que temos um novo nome, um nome escrito no livro da vida, que temos uma mansão celestial, uma morada celestial que nos aguarda. Essa esperança para um mundo futuro, não somente para os dias de agora, não somente para os nossos dias. E quando nós conhecemos a Jesus, este amor maravilhoso de Cristo deve penetrar em nosso coração de tal maneira que, por mais que amemos e respeitemos a nossa família, nós sabemos que Jesus está em primeiro lugar na nossa vida, porque dele vem a nossa salvação, dele vem as curas para a nossa alma, para o nosso espírito. Muitas vezes a nossa família, alguns, eles são os responsáveis por feridas, por mágoas em nosso coração. Mas quando nós conhecemos a Jesus, Ele cura essas mágoas, Ele cura essas feridas e Ele nos ensina a amar mais ainda, de uma maneira correta, a nossa família, sabendo perdoar, sabendo honrar, sabendo ter o relacionamento certo com cada ser da nossa família, mas colocando a Jesus em primeiro lugar na nossa vida. É a primeira condição que o Senhor Jesus colocou lá no versículo 26. Se isso não acontecer, você não pode ser meu discípulo. Alguns poderiam dizer assim, está muito fácil seguir a Jesus, então eu não tenho família. Não tenho pai, mãe, irmãos. Mas aí o Senhor Jesus colocou outra condição. Lá no versículo 27 ele disse: não pode ser meu discípulo se não levar a sua cruz e me seguir. A cruz seria, eu achei uma tradução ótima, uma versão transliterada que diz o seguinte: a cruz é a sua estaca de execução. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Aquele que não estiver disposto a morrer a cada dia, diante de seus problemas e seus sofrimentos, de suas dificuldades, que não permitir que Deus vá te santificando de tal maneira que você vá se tornando a imagem de Cristo Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Nós não podemos ser discípulos de Jesus. Porque normalmente o ser humano,
quando tem algo que lhe traz sofrimento, ele busca escapar daquilo. Ele tenta de alguma maneira solucionar, mas conforme for o problema, ele tenta dar a volta sobre aquilo e sai fora, não é verdade? Se for um casamento, uma coisa mais séria, a pessoa tenta, eu vou terminar com isso porque está me causando sofrimento, eu vou sair dessa situação e pronto, tudo vai ficar resolvido. Mas o convite do Senhor Jesus aqui, a palavra do Senhor Jesus aqui diz que não. Diz que nós devemos morrer na cruz. Nós devemos nos permitir com que essa cruz, essas dificuldades, esses problemas da nossa vida sejam para indo nos corrigindo, nos limpando mais e mais na presença do nosso Deus e edificando a nossa vida. Mais e mais nós teremos a nossa fé não no que nós fazemos, não no que nós somos, mas baseada no poder de Deus, no poder de Jesus Cristo, para vir ao nosso encontro e sarar as nossas feridas e colocar bálsamo nos nossos problemas, nas nossas dificuldades e fazer assim com que nós ainda mais prossigamos em segui-lo. Porque o sofrimento muitas vezes faz que muitos abandonem a Jesus, abandonem o Evangelho, a palavra de Deus. Não, eu vim para Jesus, mas eu quero ser feliz, eu quero ser abençoada, eu quero ser uma pessoa diferenciada sim, mas para cima, para o alto, abençoada, cheia de vida, cheia de bênçãos. Eu não quero sofrimento para mim. Mas o Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aqui mais uma vez o Senhor Jesus está dizendo isso. Você precisa morrer na cruz a qual você carrega, nas dificuldades, nos problemas da sua vida, para que eu vá acrescentando as demais coisas no momento certo, na hora exata, segundo a minha vontade, segundo os propósitos que eu tenho para você. Naquele momento, eu creio que grande parte daquela multidão já tinha até diminuído um pouco. A multidão que o estava seguindo, a qual com quem ele estava falando. Aí o Senhor Jesus colocou o seguinte: ele falou que quando alguém quer edificar uma torre, ele se senta primeiro para calcular o custo daquela torre. Naquele momento, Jesus estava dizendo àquela multidão: pensem bem, o custo que vocês terão de me seguir. Você está disposto a abrir mão do conforto da sua família? Porque muitas vezes a sua família vai vir contra você na sua fé. Você está disposto a abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua vontade, até de sonhos, aspirações que você teria para o seu futuro, mas quando você chegar diante de Jesus e de Deus e da sua palavra, e eles falarem para você: não são esses os planos que eu tenho para você. Você está disposto a verdadeiramente calcular o custo de seguir a Cristo Jesus? E ele ainda continua dizendo: um rei, quando ele está em guerra com outro rei, ele tem consigo 10.000 soldados, o outro rei vem contra ele com 20.000. E ele passa a pensar então: como assim eu não vou conseguir vencer essa guerra? Então esse rei, sendo inteligente, o que vai fazer? Ele vai, antes do outro chegar mais próximo, declarar ao outro paz, declarar ao outro rendição. O Senhor Jesus estava falando àquela multidão: a sabedoria daquele rei estava na sua rendição. Quantos nós queremos ter todas as nossas a vida vitoriosa, não é verdade? Mas nós precisamos calcular o custo dessas vitórias. Essas vitórias vão nos fazer sair daquilo que a palavra de Deus ensina. Essas vitórias vão nos fazer pecar. Essas vitórias vão apenas trazer uma alegria para o nosso ego. Sejamos sábios como aquele rei e vamos nos render totalmente a Cristo Jesus.
Isso vai custar o que para você? Alguém dizer, olha, como assim? Você era tão intrépido, você era uma pessoa que lutava tanto pelas suas coisas e agora você está abrindo mão? Você está permitindo que outra pessoa leve a sua namorada, que outra pessoa leve a fama em vez de você? Como assim? O que aconteceu com você? Importa, antes de mais nada, este é o custo que nós temos que pagar muitas vezes para continuar na presença do nosso Deus. Porque muitas vezes a vontade é chutar o pau da barraca, é falar poucas e boas no rosto da pessoa, é dizer, desabafar, como a se dizer, e não importa o tumulto que vai ser causado, a confusão que vier, mas o Senhor Jesus nos ensina o contrário. Minha é a justiça, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Minha é a justiça. Coloque-se, desabafe na minha presença, busque a minha face, coloque-me coloque-se diante de mim e eu vou te dar a direção certa para você viver e viver bem e viver comigo. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus ainda diz lá no versículo 33, não pode ser meu discípulo quem não renuncia a tudo quanto tem. Aquele jovem rico, não é verdade? Quando chegou diante de Jesus, Jesus falou, vai, vende tudo que tem e segue-me. E ele ficou triste e se afastou porque tinha muitas coisas. Quantas nesse discipulado com Cristo, discipulado quer dizer ensinamentos. O Senhor Jesus, Ele quer que nós abrimos mão de tudo quanto nós tivermos. Você está disposto a oferecer a sua casa para Jesus? O seu carro, a sua poupança, o seu dinheiro para Jesus? Alguém diria, você é louca, você está abduzida, como às vezes a gente ouve muito. Acontece que nada disso nós teríamos se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor para nos dar saúde, para trabalharmos, para conquistarmos. E tudo isso nós estamos administrando conforme que seja para a honra e glória do Senhor. E Ele é que está no controle da nossa vida. Deve ser assim o discípulo de Jesus, porque esse é o discipulado que Ele tem para nós. Quanto será daquela multidão que ainda continuavam ali, não é verdade? E ele ainda disse algo ainda mais profundo ainda. O sal só é bom se ele tiver o seu sabor. Se ele perder o sabor, para mais nada aproveita. O discípulo de Jesus, aquele que anda com Jesus, ele só tem valor se ele não perder a sua essência da presença de Deus na sua vida. Se ele realmente conhecer o amor de Deus e estar disposto a se entregar totalmente nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza e dirija a sua vida. Louvado seja Deus por esse Deus maravilhoso que nos encontrou um dia, que está preocupado com a multidão. Aquela multidão, talvez muitos estavam seguindo a Ele pelos milagres, pela multiplicação do pão. Muitos estavam pensando, oba, vamos lá. Alguns dizem que ele está contra César. Alguns dizem que ele vai restabelecer um novo reino, que os romanos que tanto nos oprimem vão ser retirados. Mas naquele momento o Senhor Jesus deixou claro para eles como era o seu discipulado. O custo que cada um teria para segui-lo. E esse mesmo discipulado está diante de nós hoje. O Senhor Jesus continua a chamar a todos nós, que nós saiamos da multidão para segui-lo. Não é impossível se manter na multidão quando você conhece a Jesus. O Espírito Santo de Deus que te convenceu que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até a Deus como nosso Pai, esse mesmo Espírito Santo
vai trabalhando em nossas vidas e vai nos conduzindo a compreender a cada dia o chamado do Senhor Jesus para nós, e nós vamos segundo a sua orientação, segundo a sua vontade, e mais ainda temos prazer e alegria de estar seguindo a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Fique aqui essa meditação dessa parábola, o custo do discipulado. Que você olhe para você mesmo. Aquela multidão não teria que olhar para ninguém, para apontar dedo para ninguém. Olhar para si mesmo era o convite de Jesus, e fazer as contas do que custaria a cada um. E a decisão, eu vou ou não vou continuar servindo a Cristo, seguindo a Ele, seguindo o seu discipulado, os seus ensinamentos. E isso o Senhor Jesus deixa para nós hoje também. Amém? Em nome do Senhor Deus, que o Senhor Jesus possa ter falado ao seu coração e que você possa responder sim para Cristo. Porque há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Todos os caminhos levam a Deus como juiz. Mas somente um caminho leva a Deus como Pai. É através de Jesus, do seu discipulado, dos seus ensinamentos. Tenham todos um bom dia, hoje, agora e para sempre.